Bom dia, prazer falar com vocês. Agradeço a oportunidade, agradeço a minha Ana Júlia que tinha marcado aqui, que me cedeu este espaço. Muito bem, deputado, a gente agradece a participação. Só para contextualizar, a gente está falando então em relação ao trecho, né, um verso do hino rio-grandense que fala sobre o, abre aspas, povo que não tem virtude acaba por ser escravo, fecha aspas. A gente gostaria de falar em relação a esse projeto que vai ser protocolado. Seria uma alteração nesse trecho que se busca, então? Pois é. Esse tema não é novo. É um tema que já há alguns anos ele é questionado e, de certa forma, reivindicado que seja mudada essa parte do hino. E agora ele voltou com mais força, em função de termos vários parlamentares negras, sim, que na posse, quando foram cantar o hino, se recusaram a cantar ou se recusaram a cantar aquela parte. E se tornou uma polêmica, eu fui acionado, uma que eu já, alguns anos atrás, eu inclusive eu presenciei cenas, onde a primeira vez que eu soube isso, deve fazer quase 20 anos, sim, e eu perguntei por que as duas pessoas que estavam do meu lado não tinham cantado. Eles disseram que eles tinham muito orgulho dos seus bisavós, que tinham sido escravos, e que o hino dizia que eles eram escravos porque eles não tinham virtude. Aquilo me chocou, porque eles disseram que aquilo era uma ofensa aos avós, aos bisavós e, portanto, a eles também. Eu fiquei com aquele negócio, assim, sempre, quando se cantava, e a gente canta com muito orgulho, todos nós gaúchos, e aliás, o hino do nosso estado é o único lugar que se canta com mais vontade, com mais fervor, o hino do próprio estado do que do país, do que o próprio país. Isso é observado por quem vem de fora, o Rio Grande do Sul, ficam impressionados com isso. sim. O hino tem que ser algo que una, que seja cantado por absolutamente todos. Ele não pode ser cantado por uns e por outros não. Qual é o problema ali? Quando me propuseram isso, eu disse, não, eu topo fazer o projeto e com ele certamente abrir um debate. E é claro que tem determinados temas, especialmente temas que são simbólicos, e esse é um tema eminentemente simbólico, ele vem com toda a força da disputa de opiniões. Bom, é muito educativo isso. Quem está acompanhando o Túlio Milman na Zero Hora, já faz uns 3 ou 4 dias que ele posta, foi ele que divulgou a nossa intenção de apresentar o projeto, observa o quanto esse debate, e quem vai ver, né, quem olha nas redes sociais vê, Sim. o quanto esse debate ele mexe com todos nós. E ele não pode ser feito, claro que pode. Um hino que fala em não pode tolher a liberdade das pessoas, questionar inclusive o próprio hino, qual é o problema? Mudar o hino pode ou não pode? Pode, tanto que esse hino foi mudado em 1966, onde foi retirado uma expressão ali, uma frase forte, inclusive. Agora, nesse momento, na Austrália, está se debatendo na Austrália a alteração do hino australiano, deixando o hino mais, eu diria assim, corrigindo coisas que, quando foi feito lá não sei quantos anos atrás, quantas décadas atrás, retratavam aquilo que significava antes. Bom, então o debate é um debate, e eu estou aprendendo muito com isso. Tenho recebido muitas informações, claro, que tem uma parte de pessoas não estão dispostas a dialogar, Sim. a contribuir com opiniões, aí vem para as agressões. Sim. Né? Então, abstraindo essa parte, do tipo, inclusive, assim, tu não tem nada para fazer, vagabundo, né? Não faz nada, porque não apresenta outro projeto. Aí eu disse para alguns, eu digo, você sabe qual é o... Eu não apresentei ainda, se eu apresentar o projeto, vai ser o primeiro na Assembleia, pelo menos, deste ano. Mas qual foi o último projeto a ser votado no ano passado? Foi de minha autoria como líder da bancada do PT. E o que ele resultou? Na sua aprovação por 28 a 25,
que garantiu por mais um ano que o governador queria por 3 anos o ICMS elevado, nós diminuímos para 1 ano. Aliviamos as micro e pequenas empresas para não pagar conforme o governo queria. E como os nossos 8 votos foram decisivos, nós condicionamos os nossos 8 votos, através deste meu projeto, a termos a garantia de dinheiro para vacina, até um volume de 1,5 bilhão de reais este ano. Quer dizer, nós garantimos em torno de 2,2, 2,3 bilhões para o governo do Estado, para ele tocar a vida esse ano. Sim. Segundo dele, o governador, nós fizemos só num dia, naquele final de dezembro, nós fizemos 3 reuniões. Eu conversei 3 vezes com o governador, porque eles não tiveram os votos. Sim, tiveram deputado. que conversar conosco, nós fomos de diálogo e condicionamos. Sim. 1 ano, tira as micro e pequenas empresas e garante 1,5 bilhão se for necessário. Porque a gente não sabe o que vem do governo federal. Sim, deputado. Então, por que eu estou contando isso? Porque eu também não tinha falado para vocês na difusora, Sim. que foi fruto desta emenda que eu apresentei em nome da nossa bancada, como líder da bancada, que nós garantimos 1,5 bilhão, que aliás, segunda-feira, 14 horas, nós teremos reunião com o governador, nossa bancada, para tratarmos sobre se é necessário utilizar esse dinheiro. Ele vai nos atualizar como é que está o quadro nacional da liberação das vacinas, né? E dos insumos, tipo de seringas, enfim, tá? Muito bem, eu estou abstraindo para dizer o seguinte, eu não faço só isso, eu faço muita coisa. Sim. E muita coisa que resulta, sim, em coisas para a cidade, para a população gaúcha. Isso foi para a população gaúcha. Para a cidade de Bagé, abstraindo, tirando o deputado Afonso Rã, que liberou, que tem 15 bilhões de emendas, e que é quem mais tem ajudado, evidentemente, a sua cidade. Mas depois sou eu, deputado estadual, que destinei 1 milhão de reais da minha emenda desse ano, né, só para a Santa Casa. No ano passado, 1,5 milhão para a Santa Casa. Então, veja bem, evidente que a gente faz outras coisas. Mas esse é um tema que nos remete também à discussão, porque o tema do racismo, ele não pode ser apagado e não debatido. Há um racismo estrutural, sim. Deputado. Nós vamos desconhecer isso. A pior forma de tu enfrentar um problema é não debatê-lo. Com certeza. É que outro nega, e tem muita gente que nega. Bom, é um direito que a pessoa tem de negar. Olha, eu acho que não tem. Eu acho que tem. Se nós olharmos a formação da sociedade brasileira, nós vamos ver. Vai ver dentro das cadeias quem é que está lá, vai ver na periferia, vai ver quem é que está desempregado, vai ver quem, nas condições socioeconômicas brasileiras, estão em piores condições. Os negros. Ah, mas o que isso tem a ver com o hino? Isso tem a ver com interpretação. E veja, por que eu fiz referência a uns que xingam e outros que opinam com qualidade, com preocupação? Porque eu recebi contribuições extraordinárias de gente, por exemplo, historiadores, estudiosos, racionalistas, que dizem o seguinte: tu estás equivocado, não é essa a interpretação que tu estás dando. Qual é a interpretação que eu estou dando? É quando o hino diz que, veja bem, mas não basta para ser livre ser forte, aguerrido e bravo, porque o que não tem virtude acaba por ser escravo. O que uma parte da sociedade diz? Que este hino diz o seguinte, que os escravos foram escravos porque eles não tinham virtude. Sim. Isso significa, no caso, criminalizar a própria vítima. Quer dizer, Sim. a vítima, ela só é vítima porque ela não tinha virtude. Os escravos eram escravos porque não tinham virtude. Bom, aí me diz o seguinte, então essa é uma opinião. Sim. Isso é forte. Isso é uma parcela especialmente do movimento negro gaúcho e de historiadores brancos, negros, uma parte interpreta desta forma, que é uma ofensa aos negros que já sofriam com a própria escravidão. Sim. Então, veja bem, muito disso, apenas a última frase, que eu estava propondo, foi uma sugestão de se mudar. Não, mas não muda, então, no sentido de dizer que, como eu estava propondo, que quem não teria virtude é quem A sugestão seria mudar para qual trecho? Oi? Seria mudar para qual trecho a sugestão? Esse trecho mudaria para qual? Né,
a sugestão inicial seria de incluir povo que não tem virtude acaba por escravizar. Ou seja, muda o sentido. Não é um escravo que não tem virtude. Sim. É quem escraviza. É que seria escravizar uma pessoa. Sabe o que significa isso? Bom, eu estou me referindo ao que a gente canta hoje. Sim. E hoje eu cantaria. Deputado, inclusive... Quem escraviza, meter uma pessoa na corrente, prender como animal, as pessoas na escravidão então, não eram pessoas, não eram seres humanos, eram semoventes, eram tratados como animais. Tu trocava por boi, por vaca, por cavalo. Tu dava comida em casa e não tinha direito a absolutamente nada. Eram açoitados. Entende? Quer dizer, que mundo era esse? Felizmente, graças a Deus, não se vive mais. Tem alguém que defende a escravidão? Bom, acho que não. Né? Tem que ser muito doido, muito fascista, eu diria assim, muito ultradireita para conseguir defender a escravidão. Bom, mas aí vem os argumentos que é interessante. Vem um outro, de um poeta negro gaúcho, que diz o seguinte, ó, ele propõe que daí seria inclusive muito mais com uma rima, com uma construção poética muito mais bonita, que diz o seguinte: mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que é lança e virtude, a clava quer ver escravo. O poder quer ver escravo. Tem muito poder quer ver escravo. Bom, ok, vamos lá, vamos seguir. Aí vem os que se encontram a mudar e dizem o seguinte, com razão e com argumentos, e todos assim que eu tenho conversado, muito interessantes. Primeiro, ele diz que quando foi escrito esse hino, foi quando nós enfrentamos o Império. E o hino era uma conclamação ao povo gaúcho para não se dobrar pelo Império. Sim. Olha aqui, ó, se nós não tivermos virtude, nós levantarmos contra o Império, nós vamos virar escravos do Império. Interessante. Tem sentido histórico. Tem razão. Esta é uma leitura interessante, veja. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Esse hino foi feito logo após a proclamação da República Rio-Grandense. Então é o seguinte, ó, se nós não tivermos virtude, nós vamos ser escravos da União, que queria cobrar impostos. Aí vem a Redenção falou, é parte da nossa história, assim. O hino é interessante. Sim, se abre um leque para outras interpretações, mas ainda assim a palavra escravo traz o seu significado, né? Então ainda claro, assim mas deixa eu te dar mais uma terceira. Então essa é muito interessante, essa. E a verdadeira é uma interpretação, sim, certo? Que faz, digamos assim, que tem relação histórica, porque daí ele diz, foi colocado esse trecho no hino para que a gente pudesse ter qualidades, virtudes, coragem para enfrentar o poder central, mesmo que tenhamos depois sido derrotados por ele. Ok. Tem uma terceira que quando tu lê, tu vê o seguinte, ó, povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Ou seja, se nós não lutarmos nos tempos atuais para enfrentar o poder econômico, a exploração, o desemprego, a barbárie nas periferias, a falta de dignidade, a miséria que está aí, nós temos que ter virtudes, nós temos que lutar contra isso, nós temos que nos erguer e lutar para que tenhamos uma vida melhor, porque já estamos vivendo quase uma vida de escravo, quer dizer, tem quantas pessoas que têm a liberdade, mas não têm o que comer em casa. Os escravos não tinham liberdade, mas tinham pelo menos o que comer, entende? É uma loucura. Então tem uma terceira interpretação. Bueno, o que eu quero dizer então? O fato de ter exposto isso é interessante, porque se cria todo um debate. E é um debate que, primeiro, ele, no meu caso, é assentado na ideia de combate ao racismo. Todas as formas de racismo têm que ser combatidas. Não basta ser, sou daqueles que dizem, que sustentam, que não basta ser racista, que não basta ser antirracista. Tem que lutar contra o racismo. Porque isso é uma chaga na sociedade absolutamente inadmissível nos tempos modernos, em defesa do direito humano das pessoas. Olha, eu vou tratar uma pessoa diferente pela cor. Isso é uma coisa abominável. Segundo, certo? Segundo, o hino não pode servir de divisão. O hino é a nossa união. A gente tem que cantar com alegria, com entusiasmo, com toda a força.
Por que eu digo isso? Porque tem uma parte da sociedade que não canta o hino. Quando chega nessa parte, e em função dessa parte não canta, eles dizem o seguinte: como é que eu vou cantar o hino em que esse hino está condenando meus antepassados, dizer que eram pessoas que não tinham valor, porque eram escravos, além de serem escravos, ainda vem me dizer que eles não tinham valor. Bom, mas estão interpretando errado. Ok, digamos que sim. Então nós tínhamos que corrigir, criar um texto para não criar constrangimento para ninguém, para que fosse, né, que nós pudéssemos unir todos. É isso que eu quero dizer, que o hino pudesse. Então, o debate que eu acabei abrindo, estou levando pau, é verdade, mas estou tendo muito apoio também. Sim. Eu gosto do debate, ele é interessante, e ele, quando ele vai nos fundamentos, daqueles que buscam os fundamentos históricos, os fundamentos realmente da interpretação de texto, né? E, bom, agora o que aconteceu por último, né? O próprio movimento negro disse o seguinte: olha, eu não sei se é o caso de estar apresentando o projeto e estar se votando esse projeto agora, que ele já está, inclusive, na segunda versão, como eu disse, né? Sim. Eu acho, eles estão dizendo que seria, e outros deputados estão dizendo a mesma coisa, eu acho que seria mais interessante nós abrir esse debate, né, com quem quiser participar, né, no sentido de nós conhecermos melhor, e se tiver que mudar a partir de alguma ideia, digamos assim, que se construa a partir de um consenso, se for possível. Acho que não é possível, mas que, por exemplo, se afaste a ideia de que o hino possa ter qualquer conotação racista. Segundo, que defenda a ideia da liberdade, da justiça, da fraternidade, que defenda a ideia de um povo que tem que ser um povo lutador. Ok. Então, dá para mudar? Dá. Em 66 já se fez isso. Essa história de que nada não pode mudar não é verdade. Ah, mas ele vai garantir aquilo que era. Mas ele traduz, de certa forma, o que nós somos hoje. Ele tem que expressar a vontade do povo atualmente. Então, assim, é provável que o José me apresente o projeto, porque, pela desejo do movimento negro, e o movimento negro é constituído por muitas entidades, eles gostariam de fazer um debate, e quem sabe, se tiver que, mais adiante, mudar, e provavelmente a ideia será pela mudança, se faça, quem sabe, um concurso público, entende? Sim. Para auscultar a sociedade mais, ouvir: mas nós estamos perdendo tempo com isso. Não, nós estaremos debatendo o racismo. E o racismo tem que ser debatido e tem que ser enfrentado. Isso é uma chaga da sociedade que tem que ser enfrentada. São símbolos que nós criamos, e que faz parte de nós conhecer melhor essa nossa sociedade tão injusta. Injusta com os pobres, os de baixo da classe, da formação estrutural da sociedade brasileira, mas carregada majoritariamente, né, constituída majoritariamente de pessoas de pele negra, preta, que vieram da África, os chamados afrodescendentes. Esse é o objetivo, de certa forma, estou atingindo. Mesmo apanhando. Cumprimento a todos, agradeço a todas as contribuições de muitas pessoas aqui, de Bagé, de outros, do Estado, de fora do Estado, né? E lamento apenas aqueles que não participam do debate e que se acostumaram nos últimos tempos apenas a agredir, sem com isso contribuir para nada. Então agora os próximos passos seria continuar com o debate até chegar a uma decisão sobre como apresentar esse projeto? Tá, exatamente. Teve uma reunião anteontem, né? Acho que umas, 12, 15 entidades, e o pessoal está caminhando nessa direção. Tem outros parlamentares envolvidos nesse tema e estão sugerindo, inclusive, né, que se dê tempo para, ou se apresente um projeto criando a possibilidade de um concurso público de formulação de um texto que nos permita fazer com que todos os gaúchos e gaúchas possam cantar o hino. Que não constranja uma parte que ao cantar o hino nós faremos um evento e meia dúzia de pessoas negras ficam sentadas criando um constrangimento geral, porque essas entendem que o hino condena seus pais, seus pais não, seus antepassados, bisavós, tataravós, condenam a
dizer que eles não tinham virtude por ser negros e por ser escravos. Isso é inadmissível. Não pode. O hino tem que ser, a ideia é que o hino una a todos. É esse o objetivo, e que a gente, esse debate, afirme cada vez mais, né, o combate ao racismo, para que nós tenhamos, uma vez por todas, afastar da nossa sociedade essa chaga terrível, né? Não só do Brasil, mas do mundo como um todo. Está aí nos Estados Unidos, a gente está vendo a luta. Está aí o que aconteceu, né, com aquele moço no Carrefour. Está aí, a verdade não tem como esconder, e nós temos que criar os meios para isso. Hoje eu fico muito feliz, por exemplo, eu criei, quando fui prefeito, através de uma proposição do CAI, de forma conjunta conosco na Câmara, na Prefeitura, o primeiro município que estabeleceu a política de cotas para concurso público. Eu julgo que foi muito importante. Eu fui um dos que estimulei sempre que tivesse cotas. Cotas é uma forma de reparação do passado, entende? Em que os negros já podiam participar de determinados ambientes que o negro não entra. Na universidade não entrava, não porque era proibido, mas sim porque a sua condição social de classe não lhe permitia. O fato de se criar cotas na universidade, hoje, mais de 50%, em torno de 51% dos estudantes das universidades são de origem afrodescendente, são negros. Isso é fantástico. Outro dia eu estava olhando, o Tribunal de Justiça do Estado fez uma pesquisa, certo? Dos 632 juízes e juízas que nós temos no Estado, 2 negros. Na verdade, quando eu fiz a pesquisa, era uma juíza. Uma juíza que decide, quer dizer, que é o poder de decisão, os juízes e desembargadores. Não é que eles vão decidir a favor do negro, contra o negro. Não é a questão, a disputa não é de negro. A disputa é criar as pessoas para que as pessoas sofreram as chagas da escravidão, sejam reparadas de certa forma. Crie-se vagas para estimular, para que eles levantem a cabeça, a sua autoestima, e ocupem cargos também de poder. Eles foram reservados para a parte do manual brutal, da mão de obra, né, que é assalariada. Então, criar oportunidades, eu acho que é fantástico para todos, para brancos e negros, mas sabendo que a vida de quem, né, é de origem afrodescendente é muito mais difícil, é muito mais. Pode ter, você fala com cada um deles. Sim. Conversa com um, e excepcionalmente pode ter um que pensa diferente, mas que é natural. E nós vamos ver que a vida é difícil, que a vida é dura, e nós que temos consciência temos que lutar por isso. Mesmo que possa ter desgaste. Eu não sou um parlamentar que só quero aplausos. Eu sou um parlamentar que tem opinião, e portanto eu posso ter aplausos e posso ter vaias em determinados momentos. É isso. Sim. Muito bem, deputado. Agora mudando um pouco o foco, falando de uma outra pauta também que o senhor nos traz, que a bancada do PT vai se reunir com o governador para tratar da vacinação aqui no Rio Grande do Sul. Isso agora na próxima segunda-feira, né, dia 18 de janeiro. O que vocês vão debater exatamente? Será sobre o plano de vacinação contra a Covid? O que exatamente em relação... E outra questão também seria do projeto das alíquotas do ICMS também, né? Veja bem, a nossa bancada, nós temos muita responsabilidade. Votamos de acordo com a cabeça de cada um. Nós votamos de forma unificada, porque nós somos uma bancada, nós temos um pensamento e nós temos uma relação democrática internamente. Então, os nossos 8 votos, normalmente, assim, só em um caso excepcional, pode ter alguma divergência. Senão a gente faz. Nós deveríamos ter feito umas 6 reuniões, né? Agora, pela internet, evidente, a gente não está reunindo presencialmente. E reuniões, eu fiz muitas reuniões com a Federação, com o CUT, com o CEPERGS, que eu sou líder da bancada, eu que coordenava. E outras que os deputados não iam, que eu ia. Com sindicatos, né, de servidores, como eu te falei, entidades empresariais. O governador, nós tivemos 3 reuniões no dia da votação. Por que isso? Porque nós suportamos mais uma alta carga tributária. Todos nós. Bom, mas o que aconteceu? O Rio Grande do Sul passou por uma pandemia o ano passado, teve dificuldades. E o Sartori, quem elevou, quando criaram, essa elevação, por exemplo, de 30 do semestre, ou de 17 para 18.
Muito bem. Quando o Eduardo Leite se elegeu, ele se reuniu conosco. Nós éramos 11 na legislatura passada. Conversamos longamente. O governador assumiu um conjunto de compromissos. Por exemplo, pagar rigorosamente em dia, né, o dinheiro para os hospitais e para os municípios relativamente à saúde. Ele acabou fazendo. Talvez muito pressionado pela própria pandemia. Mas disse que no primeiro ano ia colocar em dia o salário dos servidores, não colocou. Então teve mais 3 itens ali que ele também não cumpriu. Bueno, para nós fomos fundamental, os nossos 11 votos, para desencadear um movimento que resultou na aprovação, como ele pediu por mais 2 anos. Vencidos 2 anos, tivemos a pandemia, o Estado mal, ele tinha colocado em dia a folha, que é uma conquista importante para os servidores. Os sindicatos, olha, está difícil, a vida é dura. Se o Estado não tiver esses mais de 2 bilhões, provavelmente vai atrasar os salários. Vai ter problema financeiro em várias áreas e nós não sabemos o que virá de Brasília, porque de Brasília a gente nunca sabe o que vem. Esse tema da vacina é uma hora, eu posso com uma palavra, como é que eu vou dizer assim, sei lá, tem uma palavra meio ruim de dizer, mas é uma exclamação. Mais ou menos as pessoas entendem. Eles dizem até hoje, que dia vai começar? No dia D, hora H. Entendeu? O general ministro não sabe nem o que é o dia D e a hora H. É um negócio impressionante. Entende? A incompetência desse governo federal é um negócio que choca a todos, chama a atenção do mundo como um todo. Muito bem. Quando ele vai ter? Porque eles eram contra, inclusive, a vacina. E aí, não somos contra de comprar da China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, ano que vem, nós preocupados com isso, o Dória se adianta, vai ter vacina em São Paulo. Ó, governador, a solução para a pandemia, para salvar a vida das pessoas, e olha como está grave, em Bagé, no estado, no próprio país, está se agravando a situação. Entende? Aqui em Bagé nós tivemos, sei lá, acho que quase já 2 vezes mais mortes, nos últimos 2 meses aí, do que durante todo aquele outro tempo. Então, a solução está na vacina, tem que ter vacina. Nós temos que garantir. E aí nós vamos para a conversa com o governador que fez olha. Para nós, se tiver que aumentar por 1 ano, que dá tempo para que o senhor reorganize essa questão das finanças, se o senhor tirar fora o fim do Simples, como está propondo, quer dizer, terminar com o Simples é terminar com uma política de incentivo fiscal às micro e pequenas empresas, né? E se o senhor nos garantir 1,5 bilhão, que é o cálculo que nós fizemos, que seria necessário para vacinar toda a população gaúcha, no limite, se o Estado, se o governo federal não fizer isso, o Estado do Rio Grande do Sul vai ter dinheiro. Se o senhor tiver esse compromisso conosco, nós votamos favoravelmente. Ele assumiu o compromisso, isso foi tornado público. Então, por que eu estou relatando? Porque nós demos os 8 votos, foi 28 a 25. Sim. Se não tem os nossos 8 votos, ele teria perdido. O Estado não teria esse ICMS que vai ter esse ano. Os próprios municípios não teriam em torno de 800 milhões de reais. Tu pega aí Bagé, quanto dá isso? Dá 80? Dá, estamos 8, 10. Sei lá, eu não sei, o valor eu não fiz o cálculo. Milhões a mais para Bagé, por causa da elevação do ICMS. Então, sem entrar no mérito, estou dizendo o seguinte, e depois temos inclusive o apoio, inclusive de muitos empresários que estavam contra, de sindicatos de trabalhadores que também estavam contra, compreendendo a importância. Então, o que acontece? Passado esse período, nós estamos chegando no final do mês de janeiro, que era o mês em que o governador disse que teria uma opinião, uma posição sobre isso. Essa semana eu conversei 2, 3 vezes com o deputado Frederico, que é o líder do governo. O Frederico Antunes, que é uma pessoa extremamente séria e que nós temos muita confiança nos acordos efetivados por ele. Ele marcou para segunda-feira a reunião. Nós vamos ouvir o governador a respeito de qual é o quadro brasileiro na segunda-feira. Teria uma reunião com os governadores e o ministro foi cancelado. Então continua essa confusão. E, dependendo do que ele nos apresentar, nós vamos exigir que o governo inicie imediatamente a compra das vacinas, dos insumos, que inicie, pelas ordens, digamos, de preferências, de prioridades, que todo mundo está vendo que é o pessoal da saúde e são os idosos, que inicie em todo o estado do Rio Grande do Sul, imediatamente. Então, o teor da nossa reunião é o teor, mas assim, de
buscar as informações, de contribuir com a nossa cobrança, porque nós garantimos os recursos para isso. Nós estamos falando de quase 200 milhões por mês, que a nossa emenda resultou somente para os cofres do Estado, quer dizer, mas tem um compromisso. Então é exigir do governador, quer dizer, exigir, é pedir para ele um esclarecimento e depois nós queremos que o senhor, a não ser que a União comece imediatamente a liberação de recursos, liberação das vacinas, tem que começar no mês de janeiro. O mundo inteiro está vacinando e não tem solução. A gente viu, nós não vamos conseguir sair dessa situação só com distanciamento, ajuda, só com a higienização, isso ajuda, só com os controles que tem. O pessoal da saúde está esgotado, está todo mundo tão exausto, tão estressado, estão vivendo. Então tem que vacinar, a vacina vai ser indiscutivelmente lá em Manaus mesmo. A solução, eu não sei se vai ter o mesmo solução no futuro, mas os países todos já estão vacinando, e nós aqui com o governo negacionista, estúpido em cima, sem saber o que fazer. Então nós temos que agir e fazer as coisas que nós queremos para retomar a vida normal das pessoas, para retomar a própria economia abalada por tudo isso que nós estamos vivendo. A vida normal voltar aos empregos, voltar à atividade econômica, e nós temos que voltar a viver nas ruas, abraçar os amigos, beijar as pessoas que nós amamos, esse tipo de coisa. Tem que voltar à normalidade. Isso vai se dar com a vacina. Certo. Deputado, a gente agradece a sua participação, desejamos um ótimo dia, um bom final de semana. Muito obrigada. Bem, muito obrigado. Obrigado. Ótimo final de semana para você. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Obrigada, bom dia. Conversamos então com o deputado estadual Luiz Fernando Mainardi, que falou tanto sobre o projeto que vai ser protocolado provavelmente em fevereiro, em relação ao trecho que se busca alterar um trecho do hino rio-grandense, e também falou sobre uma reunião que deve ocorrer agora na semana que